Boa noite, eu vou iniciar minha aula de análise. Hoje o assunto será o estudo de limites de funções num ponto. Então eu vou retomar a definição, fazer alguns comentários, mostrar alguns exemplos e resolver alguns exercícios para mostrar como a gente pode utilizar não somente a definição, mas também as propriedades operatórias de cálculo de limites para, uma vez que as propriedades sejam válidas, a gente minimiza o esforço no cálculo de limites sem precisar calcular a toda hora os épsilons e deltas. Na linguagem matemática da análise, a utilização dos épsilons e deltas é uma formalidade, é uma formalização do conceito, da definição de limite, para tornar rigorosa a definição e não depender de gráficos, uma vez que por muito tempo até a própria classificação de funções contínuas era baseada na propriedade de que uma função que pudesse ser desenhada sem tirar o lápis do papel era chamada de função contínua. Isso perdurou por um certo tempo, ali no início do século XVIII, ali, mas com o descobrimento de funções que não podem ser sequer representadas graficamente, como a função de Dirichlet, essa ideia acabou sendo abandonada. Então, com o passar do tempo, com o desenvolvimento da própria notação, com o desenvolvimento do rigor matemático, que evoluiu muito ali no século XVIII, XIX, e no século XX apenas foi se consolidando até chegar aqui ao século XXI. Então, a definição de vários conceitos foi se construindo ao longo do tempo, e nós temos então essa definição que já é uma tradição na área da análise matemática, a definição do limite de uma função num ponto. Então, lembrando que esse conceito depende da ideia de que um ponto é fixo, digamos, o ponto A. Então, nessa definição, a gente imagina uma sequência de valores representados pela variável x que vão se aproximar do ponto A. E essa ideia ela é utilizada em muitas aplicações cotidianas. Por exemplo, quando a gente usa um forno elétrico, vou dar um exemplo, um dispositivo elétrico que é usado em muitas residências. Então a pessoa programa o forno, liga ali o timer, liga o forno para ele funcionar durante 40 minutos, digamos. Quando o timer é acionado, o tempo começa a decorrer, então o reloginho vai marcando ali, 39, 38, daqui a pouco ele está ali perto do zero. O que a pessoa que está utilizando ali o forno para fazer lá o seu prato pensa? Bom, se o tempo for suficiente, aquele tempo de 40 minutos, ela vai deixar desligar. Se ela precisar, ela acrescenta mais um tempo. Mas quando é que ela vai tomar essa decisão? Quando é que ela vai pensar em avaliar se realmente aquele tempo foi suficiente e adequado para o objetivo que ela quer? Quando o tempo estiver próximo de zero. Ela não vai fazer isso lá no início. Então esse conceito é um conceito subjetivo. Quando é que a pessoa tem aquela sensação de que realmente é necessária essa preocupação? Ela vai olhar quando estiver próximo de zero tempo. Então existe esse conceito intuitivo de que o tempo vai diminuindo. E às vezes a pessoa toma providência um pouquinho antes. Quando a gente marca um encontro com os amigos, bom, agora está um pouco difícil, mas... Boa noite, Giovanni. Eu já iniciei minha aula aqui. Então, eu estava dizendo, se a gente marca um encontro com as pessoas, no cinema, por exemplo, faz de conta. Então, a gente marca lá, às 9 horas vamos se encontrar em tal lugar. Então, quando chega perto das 9, uns 5 para as 9, 4 para as 9, a gente fica ali olhando se as pessoas já chegaram, se não chegaram, certo? E se ninguém chega, passa 9h05, 9h10, 9h15, a gente começa a pensar, pô, as pessoas não vêm e tal, aconteceu algum problema. Então, esse conceito de limite, na medicina, por exemplo, é muito importante. Quando a gente usa uma determinada medicação, sei lá, a pessoa está fazendo um tratamento, seja ele qual for,
E então o médico prescreve, tome tal medicamento, um comprimido a cada 24 horas, por exemplo. Né? Então a pessoa tem que se organizar para tomar aquele medicamento a cada 24 horas. Né? Porque senão ele vai deixar de fazer efeito, não vai surtir, né, o efeito desejado. Então existem inúmeras situações, a questão dos medidores, os controladores de velocidade, melhor dizendo, né, que funcionam nas grandes cidades, nas rodovias, né, para verificar se as pessoas respeitam, os condutores dos veículos respeitam os limites de velocidade impostos. Né? Então tem lá um controlador, digamos, numa via urbana, 60 km por hora é a velocidade máxima. Se a pessoa passa lá acima de um certo valor, né, que é em torno de 67 km por hora, né, aquela pessoa vai ter cometido uma infração, ela será autuada, né, vai receber uma notificação com uma multa. Né? Por que é 67 km por hora? Porque a norma técnica estabelece que se a velocidade máxima naquela via é 60 km por hora, em função de eventuais pequenas diferenças de medição de velocidade que pode haver, né, devido a uma diferença na sensibilidade do equipamento, né? Então é colocado um delta, então na verdade a velocidade pode superar aquele limite em até 7 km por hora. Então existe esse conceito de limite e ele é aplicado, né, em muitas situações diferentes, né, de maneiras diferentes. Por exemplo, quando é que uma pessoa, por exemplo, vamos pegar o teste de Covid, por exemplo. Como é que a pessoa é identificada? E tem lá uma certa quantidade, né, de vírus lá que é identificado na corrente sanguínea, que aquela pessoa foi diagnosticada com Covid. Né? Depois de um tempo que a pessoa teve a doença, ela faz o teste lá para ver se tem os anticorpos. Né? Então tem um teste que identifica se a pessoa está com anticorpos. Então tem uma contagem. Né? Se o número for muito pequeno, é porque praticamente é igual a zero. Não significa que depois de um tempo, esses dias eu estava conversando com uns vizinhos aqui, um sujeito ali, um amigo, né, que teve a Covid, depois de um tempo ele fez o primeiro teste de anticorpos, estava um número bem elevado. Passou quase um ano, fez um novo teste, os anticorpos estão quase zerados. Significa que ele teve a Covid e agora, depois de quase um ano, né, os anticorpos estão quase zerados. Porque no caso dele, ele está com a defesa, né, desguarnecida, digamos assim. Tá? Está zerado os anticorpos? Não. Está numa quantidade tão pequena que é considerado, né, um número insuficiente, né, para as defesas do organismo daquela pessoa. Certo? Então, o conceito de limite, pessoal, ele está presente em todas as áreas do conhecimento, né, na nossa vida, no nosso cotidiano. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês aqui alguns exemplos. Eu vou retomar, então, aquelas definições que nós vimos inicialmente naquela apresentação e mostrar mais alguns exemplos aqui. Giovanni, não sei se tem alguma pergunta, Giovanni. Então, vamos lá. Acabou sendo outro diagnóstico, então. Bueno, tem que tomar cuidado também, é uma doença também perigosa. Né? A dengue também é uma doença que, se não for devidamente tratada, a pessoa pode ter complicações bem sérias. Né? Chegasse a falar com ela, assim, ou, Giovanni, só através de mensagem? Certo. Mas ela está entregando ali as atividades, ela entregou uma atividade de avaliação aqui da análise, ela entregou, acho que ela está em condições de fazer alguma coisa, então.
Bueno, então, nós vimos... Ok. Então tá. Diz para ela que eu, por favor, se eu, quando eu mandar uma mensagem, diz que eu estimo melhoras para ela. Obrigado. Então, nós vimos essa definição aqui, uma função definida num subconjunto dos reais no próprio conjunto dos números reais, uma função real cujo domínio é um conjunto x e há um ponto de acumulação de x. A gente diz que o número real L é o limite dessa função f de x quando x tende para a, e a gente escreve lim de f de x quando x tende a x flechinha a, né, igual a L, quando para todo epsilon maior que zero dado arbitrariamente, pode-se obter um delta maior que zero, tal que se tem o módulo da f de x menos L menor que epsilon, sempre que o x pertence a x e o módulo de x menos a é um número positivo e menor que delta. Então isso quer dizer que se eu escolher, né, um epsilon qualquer, por isso que a gente chama de um epsilon arbitrário positivo, né, por menor que ele seja, eu consigo encontrar um ponto suficientemente próximo do ponto A, por uma distância menor do que delta, e esse x vai ser diferente do ponto A, por isso que isso aqui é maior que zero. Essa desigualdade maior que zero garante que o x é diferente do ponto A, ele não pode ser igual a A. Estando o x, então, numa vizinhança do ponto A tão pequena quanto a gente possa imaginar, possa definir pelo delta, né? Esse delta vai fazer com que a vizinhança seja bem pequena, se for necessário. Essa condição garante que a imagem da função do ponto x menos L vai ter um valor absoluto menor que o epsilon. Então, quando isso for satisfeito, quando for possível determinar valores de x que satisfazem essa condição para qualquer epsilon, dado arbitrariamente, né, no conjunto dos números positivos, isso garante que o limite da f de x, quando x tende ao ponto A, é igual a L. Essa é a definição. Então, uma função constante é uma função cujo domínio é o conjunto dos números reais, e a lei dessa função é f de x igual a c. Então, o limite da f de x quando x tende a A é igual a c, para qualquer A. Então, esse gráfico mostra aqui, né, uma função constante, ela tem um gráfico que é representado por essa reta destacada em vermelho aqui, uma reta paralela, né, ao eixo do x, e aqui está o ponto A. Então, o que esse desenho está mostrando? Se pegando o x aqui numa vizinhança de raio delta em torno do ponto A, né, o ponto x, né, a função avaliada nesse ponto é igual a c. Então, evidentemente que o limite desta função, quando x tende ao ponto A, quando esse ponto aqui se aproximar do ponto A, as imagens lá vão se aproximar do ponto C. Então, isso para qualquer função constante. A função identidade, que também é uma função definida no conjunto dos números reais, f de x igual a x. Então, o limite de x, quando x tende a A, é igual a para todo A pertencente aos reais, né? E o que esse desenho quer mostrar é isso, né? Aqui o ponto A, aqui no eixo horizontal, a f de x é igual a A. Então, no eixo vertical, o y é igual ao x, né? Aqui tem, então, um certo intervalo de raio delta em torno do ponto A, né? Subtrai e soma o delta, e o ponto x, estando nessa vizinhança, né, ele vai ter uma imagem próxima de A para o menor que epsilon. Basta que o delta seja igual ao próprio epsilon. Tá? Então, o delta igual a epsilon já garante, né, que essa propriedade seja satisfeita, porque a f de x é igual ao próprio x. Então, algumas propriedades operatórias de limites que, uma vez que a gente verifique, né, certas condições, vão nos ajudar a
calcular os limites, né? Então, o teorema diz o seguinte: vamos supor que f e g representem duas funções definidas no conjunto x. Esse conjunto x é um subconjunto qualquer do conjunto dos números reais, pode ser um intervalo, pode ser o próprio conjunto dos números reais, e há um ponto de acumulação do conjunto x. Então, essas funções satisfazem essas duas condições adicionais ali, né? Limite da f de x quando x tende a um ponto A é igual a L, e o limite de g de x quando x tende ao ponto A é igual a M. Então, o limite quando x tende ao ponto A de f de x mais ou menos g de x, né, o limite da soma ou da subtração dessas duas funções, vai ser L mais M ou L menos M, conforme seja uma adição ou a subtração à operação definida. O limite quando x tende ao ponto A da multiplicação f de x por g de x é igual a L vezes M, isto é o produto dos limites de f por g. O limite da divisão de f sobre g é igual a L sobre M, desde que o M seja diferente de zero. Tá? Se o M for igual a zero, aí cada caso a gente tem que analisar para ver o que acontece com a divisão. E além disso, né, se o limite quando x tende a A de f de x for igual a zero, e g é uma função limitada numa vizinhança do ponto A, tem-se que o limite de f de x vezes g de x quando x tende ao ponto A é igual a zero. Então esse é um caso bastante interessante em que a função g de x ela não precisa ter limite, basta que ela seja limitada numa vizinhança do ponto A, e sendo ela multiplicada por uma função que converge para zero quando x se aproxima do ponto A, faz com que a multiplicação das duas, a função f de x multiplicada por g de x, converge para zero quando o x tende ao ponto A. Então essas propriedades são propriedades muito importantes que facilitam bastante o cálculo de limites. Então esse aqui é um exemplo, né, que nós vimos ali na aula anterior. Deixa eu só tirar essa... Então a gente vê esse exemplo, né, na outra aula, quando a f de x é 2x, se o x for diferente do ponto 3, e igual a 4, se o x for igual a 3. Então essa função tem duas leis. Então a gente calculou o limite desta função f de x quando o x tende ao ponto 3. Então para a gente entender bem, né, este símbolo, esse simbolismo e o conceito envolvido, né, aqui está dizendo que o x tende ao ponto 3. Né? Então ele é um valor diferente de 3. Né? Pensa lá no exemplo, né, do forno elétrico, pensa no exemplo do controlador de velocidade. Né? O limite não significa que o valor vai ser igual àquele limite. Certo? O limite é um ponto de referência. Né? Então quando o x, no exemplo, né, quando a gente usa essa notação, limite quando o x tende a 3 de uma certa função f de x, a gente está dizendo que o x ele vai se aproximar do 3 tanto quanto a gente quer. A gente pode escolher valores para x tão próximos de 3 quanto eu quiser, mas o x vai ser diferente de 3. Tá? Então as pessoas costumam às vezes dizer assim, então o x nunca vai ser igual a 3. Não é esse o ponto. Não é essa a abordagem. A abordagem tem que ser afirmativa. O que acontece com o x? Ele se aproxima do 3 indefinidamente. Ele se aproxima do 3 tanto quanto eu quiser. Eu posso escolher um valor de x que está a uma distância do 3, tão pequenininha essa distância quanto eu quiser. Se eu quiser pegar um valor de x com uma distância menor que 1 centésimo, que 1 milésimo, que 1 milionésimo, eu vou encontrar esse x. Por menor que seja essa diferença que eu escolha, eu tenho lá um x que vai satisfazer essa condição. Esse é o significado.
Tá? Então, vejam que este valor x igual a 3 aqui nem precisaria estar definido, tá? Mas nesse caso está. Então, né, o que a gente fez? Né? Dado um epsilon maior que zero, arbitrário, devemos encontrar um delta também maior que zero, tal que, se o x menos 3 em módulo for menor que delta, isso garante que 2x menos 6 seja menor que epsilon. Se eu garantir isso aqui, eu vou garantir que o limite é igual a 6. Por que eu fiz já desta forma aqui? Porque eu fiz uma simulação, digamos assim. Imaginei lá, o x vem pertinho de 3. 3,01, 3,001, 3,0001 e assim por diante. Substituindo nessa lei dessa função aqui, a gente vê que vai dar números cada vez mais próximos de 6. Então, o candidato natural ao limite dessa função, quando x tende ao ponto 3, é 6. Então, eu tenho que garantir que f de x, que é 2x menos 6, em módulo seja menor que epsilon, desde que eu encontre um delta que satisfaça essa condição aqui. Desde que o x menos 3 seja em módulo maior que zero e menor que delta, a condição é módulo de 2x menos 6 em módulo, né, ser menor do que epsilon. Mas acontece que 2x menos 6 é a mesma coisa que 2 vezes x menos 3. Né? Então, o delta igual a epsilon sobre 2 garante o seguinte: se o x menos 3 for menor que delta, 2x menos 6 em módulo será 2 vezes módulo de x menos 3, que é menor que 2 delta, que é igual a epsilon. Né? Então, isso garante que, para qualquer epsilon escolhido arbitrariamente um número positivo, pega um epsilon positivo qualquer. Qual é o delta que te garante que, se o x menos 3 estiver a uma distância inferior, se o x estiver a uma distância do ponto 3, melhor dizendo, inferior a delta, vai garantir que a f de x menos 6 seja menor que epsilon. Esse delta é o epsilon sobre 2. Né? Então, a gente viu aqui, né, em alguns cálculos, né, por exemplo, né, a gente fez até fiz essa conta aqui, né, se eu pegar, por exemplo, 0,1, né, o epsilon, o delta tem que ser epsilon sobre 2, que é 0,1 dividido por 2, ou seja, 0,05. Então, isso significa que lá no eixo x, se eu tiver o valor de x a uma distância do 3 inferior a 0,05, né, isto garante que em módulo o 2x menos 6 seja menor que 0,1. Até tu lembra, Giovanni, não sei se tem mais alguém, deixa eu ver, acho que não tem mais ninguém, né? Presente aqui. Lembra que a gente até fez algumas contas, eu pedi para tu dar um exemplo, né? Então, tu mesmo chutou lá, 2,97. É um número que está dentro dessa faixa aqui, ó. E a f de 2,97 dá 2 vezes 5 vezes 2,97, que é 5,94. Ó, a diferença entre o 5,94 e o 6 é zero, em módulo, né, é 0,06, que é menor que 0,1. Quer ver? Ó, vamos pegar outro ponto aqui. Vamos pegar aqui, vamos pegar um x maior que 3. X igual a 3,01. Né? Ele está dentro daquele intervalo aí. Ó. Esse ponto satisfaz isso aqui. Certo? Ele está dentro desse intervalo. Né? Então, quanto é que é a f? Se eu calcular a f de 3,01, bom, esse ponto, ó, o que a lei da função diz? Se o x for diferente de 3, a imagem é 2x. Ó. Então, eu tenho que fazer 2 vezes 3,01, que é igual a 6,02. Então, veja que se eu fizer, né, ó, esse cálculo aqui,
vai dar 6,02, que é a imagem, né? Naquele ponto, menos 6, ó, e se eu tomar o módulo disso aqui, vai dar 0,02. Né? Isso aqui é menor do que o epsilon, que é 0,1. Certo? Então, qualquer x que eu escolha nessa faixa aqui, e existem infinitos valores de x. Ó. Isso aqui existe uma infinidade de pontos. Ah, mas então eu quero uma diferença menor. Ok. Ó, vamos pegar uma epsilon menor agora. Agora eu escolho, se escolhermos, vamos por 0,01, um centésimo, né? Que deve ter, ó, o delta é sempre epsilon sobre 2. Ó, essa é a forma de cálculo do delta. Tá? Então vai ficar 0,01 dividido por 2, que é igual a 5 milésimos. Né? Então o que vai acontecer? Ó, a vizinhança do ponto, no caso aqui, o ponto é o ponto A igual a 3, né? Que deve satisfazer a condição do limite, tem raio igual a delta. Esse delta aqui. Né? O que significa isso? Como é que isso a gente interpreta? Né? O que quer dizer isso? Sempre que eu escolher um ponto próximo do ponto 3, que é o ponto em questão, com uma distância inferior a delta, isto é, uma distância inferior a 0,005, seja qual for o ponto, a imagem desse ponto vai ter uma distância lá do ponto 6 menor do que o epsilon, que é o 0,01. Veja que agora o intervalo aqui, ó, ele vai ficar assim, ó, em torno do ponto. Esse intervalo aqui, que era de 5 centésimos, ele passa a ser esse aqui. Ó. É um intervalo muito menor. Ó. Por que é um intervalo menor? Porque eu diminuí o epsilon, certo? É mais ou menos se eu disser assim, ó, olha, se né, o controlador de velocidade ali nas vias urbanas, numa via de 60 km por hora, agora a lei vai dizer assim, ó, a margem de segurança, em vez de ser 7 km por hora, vai ser 2 km por hora. O que vai acontecer? Mais pessoas serão multadas. Porque a margem de erro vai ser menor, então qualquer distração ou mesmo uma medição equivocada ali do velocímetro vai fazer com que mais pessoas sejam multadas em relação a uma diferença de 7 km por hora. Então aqui é a mesma coisa. Se eu digo, né, olha, eu quero encontrar valores lá no eixo X, de modo que lá esses valores escolhidos aqui no eixo X, eles devem satisfazer a seguinte condição. As imagens deles devem estar próximas do ponto 6 por uma diferença inferior a 1 centésimo. Então esse cálculo está dizendo, a vizinhança que satisfaz essa condição é a vizinhança de centro no ponto A com o raio delta igual a 0,005. Então os pontos que estão 0,05 à esquerda do ponto 3 e à direita, isto é, este intervalo de 2,995 até 3,005, eles vão satisfazer a condição. Quer ver? Vamos escolher. Giovanni, escolhe um ponto aí, Giovanni. Pode ser pelo chat. Aqui dentro desse intervalo.
3,04. Beleza. Obrigado. Então, ó, vamos calcular a função. Eu vou botar dentro da desigualdade ali, do módulo, para a gente fazer a conta direto. Vai ficar módulo de 2 vezes 3,04 menos 6. Ó, quanto é que dá isso? 6,04 menos 6, que é igual a 0,04, que é menor do que... Quanto é que é o epsilon? Ó. Ah, não, mas esse aqui não satisfaz. Esse aqui não satisfaz. Esse aqui está fora. Esse não satisfaz. Tá vendo? Esse não pertence. Pertence. Vizinhança. Ah, foi bom o exemplo porque é uma forma de verificar o que acontece quando ele está fora. Ó. Tá vendo? Esse valor aqui, ó, ele é um valor superior, né? Porque 3,04 3,04 é maior do que 3,005. Então isso não serve. Ó, tá vendo que não vai dar? Ó? A diferença tinha que ser menor do que 1/100, tá vendo? Não tá dando. Isso aqui é maior. Ó. Escolhe um outro aí, faz favor, Jabé. Dentro desse intervalo aqui, ó. Vou botar em vermelho aqui. Dois vírgula 999. Vamos ver. Opa. Dois 999. Esse satisfaz, porque é maior, né? Esse pertence intervalo, esse aqui, ó. Esse pertence. Tá ali dentro, tá entre 2,995 e 3,6. Esse vai funcionar, quer ver? Vamos fazer o cálculo agora. A gente vai pegar este resultado aqui, ó. De novo, substituindo o x por 2,9995. Então, quanto é que dá? 2,99995. Acho que dá... Vamos fazer a continha aqui. 2 vezes 2,9... Ah, não, é 999. Não é? Peraí. Aqui está errado. Aqui eu usei ali a referência. 2 vezes 2,999. 5,998. 5,998. Se eu faço a subtração, né, de 6, ó, menos 6, ó, dá 0,002 em módulo, né? Então vai ficar 0,002. Ó, que agora sim é menor do que 1/100. Tá? Então realmente agora a condição é satisfeita. Porque o epsilon aqui, ó, que eu escolhi, né? Este aqui, ó.
Então, para que esta condição, para que essa diferença entre a função e o ponto 6, que é o limite, né, seja menor do que o epsilon, o x tem que estar dentro desse intervalinho destacado em vermelho aqui. Então é bem interessante. O que vai acontecer, então, o que é a lógica? Por isso que vem aquela ideia de dado arbitrariamente, né, que aparece na definição. Que, como eu posso diminuir, né, este valor aqui, por isso que vem a palavra arbitrário, eu posso escolher um epsilon tão pequeno quanto eu quiser. Ora, digamos que seja menos 10 a menos 4, 10 a menos 5. Eu vou dividir por 2, eu vou ter um delta menor ainda, mas eu vou garantir mais existência daquela vizinhança para que a diferença entre a imagem e o limite, que é 6, realmente seja menor do que o valor do epsilon escolhido ali inicialmente. Tá? Ora, esse processo é um processo infinito. Então, o que a gente tem que, né, depreender deste exemplo? Todo o cálculo de limite é um processo de aproximação que é um processo infinito. É um processo de aproximação sucessiva. E a gente tem que imaginar, né, no caso do exemplo, x tendendo ao ponto 3. Então, eu escolho valores ora menores, ora maiores que o 3, não importa, mas eles são diferentes do 3. Então, à medida que esses valores vão se aproximando do ponto 3 aqui no domínio, lá nas imagens, né, os valores correspondentes se aproximam de 6. Tá? E essa aproximação, né, a diferença, né, entre os dois valores é tão pequena quanto a gente quiser. Né? É por isso que, né, por exemplo, nesses testes de laboratório, por exemplo, quando é que digamos, a água, né, a água é considerada potável? Né? Quando ela tem 0 de micro-organismos? Não. Ela pode ter uma quantidade muito pequena de impurezas, né? Mas essa quantidade tem que ser pequena, pequeno o suficiente para que ela não produza efeitos indesejáveis para nós humanos quando a gente consome a água, né? Agora, a água que tu toma, que é bem tratada, vai ter 0 de impureza? Não, mas essa quantidade tem que ser muito pequena. Tá? Então, é a ideia de limite. Ó, então, existem normas técnicas, né? Então, tem lá, né, nas especificações das características da água, que certos parâmetros devem ser verificados. Aí, uma vez verificados, a água é considerada uma água potável, né? Uma água própria para o consumo humano. E assim vai, né? Qualquer produto, os produtos alimentícios que a indústria alimentícia, por exemplo, produz, né? O leite em caixinha, iogurte, queijo, vários produtos que vêm da indústria, né? Biscoitos, chocolate, etc. Eles não podem ter uma quantidade, né, arbitrária de, por exemplo, tu vai dizer que produto que está lá no supermercado há uma semana tem 0 de impureza? Não, ele poderá ter uma quantidade tão pequena que é considerada como se fosse 0. Né? Então é uma margem de tolerância, né, que é aceita ali, no caso dos produtos que são próprios para o consumo. Certo, Giovanni? Alguma pergunta sobre o exemplo? Pode perguntar. Tranquilo? Então, eu fiz aqui, né, na continuação, né, então eu fiz então essa análise aqui, né, então, para todo x escolhido suficientemente próximo do ponto A igual a 3, mas diferente de 3, a diferença entre a função, que é f de x igual a 2x, e o valor do limite, que é o L igual a 6, é menor do que qualquer número dado arbitrariamente, o epsilon maior que 0. Assim, né, o limite da f de x, quando x tende ao ponto 3, é igual a 6.
É o que a gente deduziu ali, né, também já na outra aula. Então aqui eu selecionei, desenvolvi aqui alguns exercícios, né? Então, exercícios para a gente trabalhar as propriedades operatórias, né, aquelas propriedades enunciadas ali no teorema. Por exemplo, tem duas funções aqui, né, como a f de x, quando o x é diferente de 3 é igual a 2x, e quando x é igual a 3, a f de x vale 4. É a mesma do exemplo anterior. E g de x é x menos 3, se o x for diferente de 3, e 5, se o x for igual a 3. Né? Então aqui, ó, pede para calcular o limite, né, da soma e da subtração dessas funções, o limite do produto, o limite da divisão. Né? Então, vou fazer aqui alguns desses exercícios. Né? Observar então. Vamos calcular aqui só o limite da função f. Depois a gente calcula o limite da função g. Opa. Bom, então esse limite, nós calculamos ali agora, né, é igual a 6. Né? Quando x tende a 3, a gente acabou de ver aqui que esse limite é igual a 6. Tá? Então, ver o exemplo anterior. Agora, analisando aqui, qual é o limite? Vamos pegar aqui só para copiar aqui, depois a gente edita aqui. O limite de g de x quando x tende a 3. Então, observa. Quando x tende a 3, né, esta função ela vale x menos 3. Então, isso aqui é igual ao limite... Opa, vamos copiar aqui essa parte inicial aqui do símbolo. É o limite de x menos 3. Né? Por isso que eu falei, ó, quando x tende ao ponto 3, ele é considerado um ponto na vizinhança do ponto 3 e é diferente de 3. Né? Lembra aquele exemplo lá do forno, né? Quando tu marca ali no timer, ó, o forno vai ficar funcionando 40 minutos. Quando o tempo tende a 0, tu começa a pensar se realmente aquele tempo vai ser suficiente. O tempo vai tender a 0. Né? Certo? Então, eventualmente, as pessoas, não é suficiente, a pessoa vai lá e coloca um pouco mais de tempo para que o forno funcione um pouco mais. Né? Então, ela não precisa esperar o forno desligar para religar, ela pode dar um tempo a mais antes disso acontecer. Né? Então, no nosso exemplo aqui, né, o x está tendendo a 3, e aí a lei da função a ser aplicada é para valores de x diferentes de 3, que é, no exemplo da g de x, a lei x menos 3. Aí eu uso, né, o fato de que eu tenho uma função polinomial, uma função linear, uma função de primeiro grau, né, e a gente conhece, a gente sabe que quando o x tende a 3, a função x menos 3 vai tender a 0. Mas eu quero ver isso aqui, né, digamos, formalmente, né, ó, dado um epsilon maior que 0, um epsilon maior que 0 arbitrário, devo mostrar que existe um delta maior que 0 ao que se eu pegar, o ponto está tendendo a 3, então é 0 menor que módulo de x menos 3 menor do que o delta, implica, vamos pegar aqui as setinhas, a setinha dupla, implica módulo de, quanto é que é f de x? X menos 3. Eu estou dizendo que o limite é 0. Isso aqui tem que ser menor do que
o próprio epsilon. Certo? Neste exemplo, né, a g de x que representa a função é x menos 3. E o limite que eu quero mostrar é 0. Mas nesse caso aqui, ó, basta tomar o delta igual a epsilon. Se o delta for igual a epsilon, a condição será satisfeita, porque a função, né, será exatamente x menos 3. Né? Certo? Então, nesse caso, né, o delta igual a epsilon é suficiente para garantir que o limite de x menos 3, quando x tende a 3, é igual a 0. Tá? Então, conclusão. Vamos pegar o primeiro item aqui. Limite de f de mais ou menos g de x vai ser 6 mais ou menos 6 mais ou menos 0. Né? Se eu estiver somando as duas, o limite vai ser 6 mais 0, que é 6. Se eu estiver subtraindo as duas, o limite vai ser 6 menos 0, que é 6, que é igual a 6, né, em qualquer caso. Né? Então, independente dele ser mais ou menos, o limite da soma ou da subtração dessas duas funções vai ser igual a 6. Segundo exercício aqui. Ó, pelas propriedades operatórias, então, eu tenho que, no cálculo do limite de uma multiplicação de duas funções, que eu já sei, né, os resultados anteriores separadamente, basta multiplicar os dois. Então, eu sei que o limite da f de x é 6. Eu sei que o limite da g de x é igual a 0. Então, vai ficar 6 vezes 0, que é igual a 0. Certo? E o terceiro, qual é a vantagem disso? Eu não preciso trabalhar com os épsilons e deltas, né? Eu posso calcular usando as propriedades. Ó, vamos ver o que acontece. Quando x tende a 3, né, é f sobre g de x, foi o que eu escrevi. Eu não posso usar as propriedades. Né? Esse limite aqui, ó, eu não posso calcular. Eu não posso calcular porque vai ficar 6 dividido por 0. Né? Certo? Então esse limite não existe. Certo? Porque 6 dividido por 0, né, não tem como ser calculado. Segundo exemplo, vamos pegar aqui, a função a f é a mesma do exemplo anterior e a g de x é x ao quadrado menos 3 se o x for diferente de 3 e 1 se o x for igual a 3. Né? Então, observar aqui que para calcular esse primeiro limite, eu tenho que esse limite aqui é igual a 6, né? É o mesmo ali do primeiro exemplo. Tá? Agora, se eu calcular o limite da g de x, isso aqui é a mesma coisa que o limite. Vou botar aqui o símbolo do limite. Quando x flechinha 3, ó, de x, ó, qual é? X ao quadrado menos 3, né? Isso aqui é a mesma coisa que x vezes x, ó, vou botar aqui. X ao quadrado menos 3. Né? Então, observa, se eu calcular o limite de x ao quadrado,
Qual é o limite? Vamos botar aqui x flechinha, né? De x ao quadrado. Isso aqui é uma multiplicação de duas funções, né? Isso aqui é igual ao limite, quando x tende a 3, não vou conseguir. Isso é igual ao limite, quando x tende a 3, de x vezes x, né? A definição de função x ao quadrado é x vezes x. Então eu posso usar as próprias propriedades operatórias, né? Observando qual é o limite de x quando x tende a 3. É o próprio 3. Isso aí é um dos exemplos que nós vimos antes. Então isso aqui vai ficar 3 vezes 3, que é igual a 9. Né? E o limite de 3 é uma constante, né? O limite quando x tende a 3. X, flechinha, 3. Tá, a função constante igual a 3 é igual a 3, porque qualquer constante, né, tem como limite ela mesma. Então, né, usando as propriedades operatórias, eu posso dizer que o limite, né, desta expressão aqui vai ser 9 menos 3, que é igual a 6. Né? Então, o limite da multiplicação, né, vai ser 6 vezes 3, aliás, vai ser 6 vezes 6, né? Acho que é 6 vezes 6, eu acho. Ali o primeiro limite é 6, e o segundo também é 6, isso. Então vai ficar 6 vezes 6 igual a 36. Certo. Limite quando x tende a 4. Bom, aqui, essa aqui é só para a gente prestar atenção, né? Tá? Aqui é para prestar atenção que vai calcular esse limite quando x tende a 4, né, separadamente. Tá? Por exemplo, calcular o limite quando a f de x quando x tende a 4. Né? Então, o que vai acontecer? Vamos lá ler a função. A lei da função é 2x para qualquer x diferente de 3, igual a 4x se o x for igual a 3. Quando o x tende a 4, tem que usar essa lei aqui de cima, aqui, ó. 2x. Então, quando o x tende a 4, né, o 2x vai tender a 8. Né? Aqui vai tender a 8, né, vai de novo, né, mesma coisa. Tem que imaginar, dado um epsilon positivo escolhido arbitrariamente. O que tem que descobrir? Um delta tal que módulo de x menos 4 maior que 0 e menor que delta implica f de x menos 8 menor do que epsilon, em módulo. Tá? Isso é a mesma análise que foi feita lá no primeiro exemplo, é a mesma coisa. Tá? E o limite, vamos pegar aqui e editar aqui, da g de x, quando x tende a 4. O que vai acontecer aqui? A mesma coisa. Ó. Quando x tende a 4, a gente tem que analisar a lei dessa função, né? O x próximo de 4 vale essa regra aqui. 4 ao quadrado é 16, menos 3 é 13. Então esse limite é 13. Tá? Aí basta multiplicar, né? Isso vai botar um L maiúsculo. Né? Então a conclusão o limite do produto é 8 vezes 13. 8 vezes 13. Bom, aí tem que fazer a conta. 8 vezes 13 é 24. Dá 104, acho. Tá? É isso aí. E finalmente aqui, né, quando a gente vai calcular o limite da divisão aqui, observar que não vai ter nenhum problema. Porque
Porque, observa, quanto é que é o limite da f de x? É 6, né? Está aqui. O limite da g de x é também igual a 6. Né? Então vai ficar 6 dividido por 6. 6 dividido por 6. 6 dividido por 6 que é igual a 1. Então, quando o denominador tiver limite diferente de zero, não tem problema. Tá? Dá para calcular o limite sem nenhum problema, desde que o denominador tenha limite diferente de zero. Então é isso. Eu vou encerrar por aqui. Vou continuar aí trabalhando com o cálculo de limites aí na próxima semana, né? Para a gente ir amadurecendo a ideia de limite, vamos calcular, trabalhando as propriedades. Eu disponibilizei esse arquivo aqui no Moodle, esse da aula de hoje, está aqui, está disponível ali nesse tópico, limite de funções, tá? Então, tem outros exemplos lá, e mais exercícios, aí pode continuar trabalhando ali em cima desses exercícios. Então é isso, Giovanni. Uma boa noite, então, mande minhas estimas de melhora, faz favor, lá para a colega, lá para a Maíra. Vamos torcer para que ela se recupere bem. A dengue é uma doença realmente que merece cuidados. Uma boa noite, então, e até a próxima semana.